Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 58. Krishna desposa 5 rainhas. Segunda parte. Os reis de Avantipura, agora conhecido como Ujjain, eram chamados Vindhya e Anuvindhya. Ambos estavam sob o controle de Duryodhana. Eles tinham uma irmã, de nome Mitravinda, que era uma mocinha muito qualificada, instruída e elegante, filha de uma das tias de Krishna. Ela deveria selecionar seu marido em uma assembleia de príncipes. Todavia, ela desejou fortemente ter Krishna como seu esposo. Durante a assembleia para selecionar seu esposo, Krishna estava presente, e ele arrebatou Mitravinda, à força, na presença de todos os outros príncipes reais. Estando impossibilitados de resistir a Krishna, os príncipes permaneceram simplesmente olhando uns para os outros. Depois deste incidente, Krishna casou-se com a filha do rei de Koshala. O rei da província de Koshala era chamado Nagnajit. Ele era muito piedoso e um seguidor das cerimônias ritualísticas védicas. Sua filha mais bela chamava-se Satya. Às vezes Satya era chamada Nagnajiti, porque ela era a filha do rei Nagnajit. O rei Nagnajit quis dar a mão da sua filha a qualquer príncipe que fosse capaz de derrotar 7 touros muito fortes e robustos que eram mantidos por ele. Ninguém na ordem principesca podia derrotar os 7 touros, e, portanto, ninguém poderia reivindicar a mão de Satya. Os 7 touros eram muito fortes, e eles quase não podiam suportar sequer o cheiro de algum príncipe. Muitos príncipes visitaram este reino e tentaram subjugar os touros, mas em vez de os controlar, eles foram derrotados. Estas notícias se espalharam por todo o país, e quando Krishna ouviu que só poderia conquistar a donzela Satya derrotando os 7 touros, ele preparou-se para ir ao reino de Koshala. Com muitos soldados, ele aproximou-se daquela parte do país, conhecido como Ayodhya, fazendo uma visita de estado rotineira. Quando o rei de Koshala tomou conhecimento de que Krishna chegara para pedir a mão de sua filha, ele ficou muito contente. Com grande respeito e pompa, ele deu as boas-vindas a Krishna em seu reino. Quando Krishna aproximou-se dele, ele ofereceu ao senhor um lugar de assento adequado e artigos para a recepção. Tudo parecia muito elegante. Krishna também lhe ofereceu respeitosas reverências, considerando-o seu futuro sogro. Quando Satya percebeu que o próprio Krishna viera para casar-se com ela, ela regozijou-se muito, porque o esposo da deusa da fortuna viera tão amavelmente para aceitá-la. Por muito tempo ela tinha acalentado a ideia de se casar com Krishna, e estivera seguindo os princípios de austeridades para obter o desejado esposo. Então ela começou a pensar: se eu executei qualquer atividade piedosa, na melhor da minha capacidade, e se eu pensei sinceramente desde o princípio em ter Krishna como meu esposo, então Krishna pode ter ficado satisfeito em cumprir meu desejo há muito tempo nutrido. Ela começou a oferecer mentalmente orações a Krishna e a pensar: eu não sei como a Suprema Personalidade de Deus pode estar satisfeita comigo. Ele é o mestre e senhor de todo o mundo. Até mesmo a deusa da fortuna,
cuja residência é próxima à suprema personalidade de Deus, o Sr. Shiva, o Sr. Brahma e muitos outros semideuses de planetas diferentes sempre oferecem suas respeitosas reverências ao Senhor. O Senhor também às vezes desce a esta terra em diferentes encarnações para cumprir o desejo dos seus devotos. Ele é tão exaltado e grande que eu não sei como satisfazê-lo. Ela pensou que a suprema personalidade de Deus só pudesse ser satisfeito mediante sua própria misericórdia sem causa para com seu devoto. Caso contrário, não havia nenhum meio para agradá-lo. O Sr. Chaitanya, da mesma maneira, orou em seus versos Shikshastaka: Meu Senhor, sou seu servo eterno. De uma forma ou de outra, caí nesta existência material. Por favor, resgate-me e fixe-me como um átomo de poeira a seus pés de lótus, e este será um grande favor a seu servo eterno. O Senhor só pode ser satisfeito por uma atitude humilde em espírito de serviço. Quanto mais prestarmos serviço ao Senhor, sob a direção do Mestre Espiritual, mais faremos avanço no caminho que se aproxima do Senhor. Nós não podemos exigir qualquer graça ou misericórdia do Senhor, por causa de nosso serviço prestado a Ele. Ele pode aceitar ou não nosso serviço, mas o único meio de satisfazer o Senhor é através da atitude de serviço, e nada mais. O rei Nagnajit era um rei piedoso, e tendo o Sr. Krishna em seu palácio, ele começou a adorá-lo no melhor do seu conhecimento e habilidade. Ele se apresentou assim diante do Senhor: Meu querido Senhor, você é o proprietário da manifestação cósmica inteira, e você é Narayana, o lugar de repouso de todas as criaturas viventes. Você é autossuficiente e satisfeito com suas opulências pessoais. Portanto, como posso oferecer-lhe algo? E como posso agradá-lo por tal oferecimento? Não é possível, porque sou um ser vivo insignificante. Na verdade, não tenho qualquer capacidade para prestar algum serviço a você. Krishna é a super-alma de todas as criaturas vivas. Assim ele pôde entender a mente de Satya. Ele também ficou deveras satisfeito com a adoração respeitosa do rei, oferecendo-lhe um lugar para assento, comida, uma residência e assim por diante. Destarte, ele apreciou enormemente o fato de que a donzela e seu pai estivessem ávidos para tê-lo como um parente íntimo. Ele sorriu e em uma voz grave afirmou: Meu querido Nagnajit, você sabe muito bem que qualquer um na ordem principesca que seja regular na sua posição jamais pedirá coisa alguma de alguém, por mais exaltado que ele possa ser. Tais pedidos por parte de um rei Kshatriya foram deliberadamente proibidos pelos seguidores védicos eruditos. Se um Kshatriya quebrar este regulamento, a ação dele será condenada pelos sábios instruídos. Não obstante, apesar deste princípio regulador rígido, eu estou lhe pedindo unicamente a mão de sua bela filha para estabelecer nossa relação em troca de sua grande recepção a mim. Você também talvez goste de saber que na tradição de nossa família não há qualquer possibilidade de darmos algo em troca pela aceitação de sua filha. Nós não podemos pagar nenhum preço que possa impor pela entrega da noiva. Em outras palavras, Krishna queria a mão de Satya do rei, sem cumprir a condição de derrotar os 7 touros. Após ouvir a declaração do Sr. Krishna, o rei Nagnajit disse:
Meu querido senhor, você é o reservatório de todo o prazer, todas as opulências e todas as qualidades. A deusa da fortuna, Lakshmi-ji, sempre reside em seu peito. Em tais circunstâncias, quem pode ser um melhor marido para minha filha? Minha filha e eu sempre oramos por esta oportunidade. Você é o líder da dinastia Yadu. Por gentileza, saiba que desde o começo eu fiz um voto para casar minha filha com um candidato apropriado, alguém que possa sair vitorioso no teste que inventei. Eu impus esta prova apenas para aquilatar a coragem e posição de meu intencionado genro. Você, Sr. Krishna, é o líder de todos os heróis. Tenho certeza que poderá subjugar estes 7 touros sem qualquer dificuldade. Até agora, eles nunca foram subjugados por príncipe algum. Todos que tentaram controlar estes touros simplesmente tiveram seus membros quebrados. O rei Nagnajit continuou com seu pedido. Krishna, se você conseguir colocar rédeas nos 7 touros e trazê-los sob o seu controle, então indubitavelmente você será selecionado como o marido desejado de minha filha, Satya. Depois de ouvir esta declaração, Krishna pôde entender que o rei não queria quebrar seu voto. Assim, para cumprir o desejo dele, ele apertou seu cinto e preparou-se para lutar com os touros. Ele instantaneamente se expandiu em 7 Krishnas, e cada um deles pegou um dos touros, amarrou seu nariz, trazendo-os assim sob controle, como se fosse um brinquedo. A divisão de Krishna em 7 é muito significativa. Era do conhecimento de Satya que Krishna já se casara com muitas outras esposas, mas ainda assim ela estava apegada a Krishna. Para encorajá-la, Krishna imediatamente se expandiu em 7. O sentido é que Krishna é um, mas ele tem formas ilimitadas de expansões. Ele casou-se com muitos milhares de esposas, mas isto não significa que enquanto ele estava com uma esposa, as outras ficassem desprovidas da sua associação. Krishna podia se associar com cada uma e todas as esposas, mediante suas expansões. Quando Krishna subjugou os touros, trazendo-os sob seu controle, pondo rédeas nos seus narizes, a força e orgulho deles foram imediatamente destruídos. O nome e a fama que os touros tinham adquirido foram assim destroçados. Quando Krishna colocou rédeas nos touros, ele os puxou fortemente, da mesma maneira que uma criança puxa um touro de madeira de brinquedo. Ao ver esta vantagem de Krishna, o rei Nagnajit ficou muito surpreso e imediatamente, com grande prazer, trouxe sua filha Satya diante de Krishna e a entregou para ele. Krishna imediatamente também aceitou Satya como sua esposa. Em seguida, houve uma cerimônia de casamento com grande pompa. As rainhas do rei Nagnajit também alegraram-se muito, porque a filha Satya havia conseguido Krishna como seu marido. Visto que o rei e as rainhas estavam muito felizes nesta ocasião auspiciosa, houve uma celebração por toda a parte da cidade, em honra do matrimônio. Em todos os lugares foram ouvidos os sons de búzios e tambores, e várias outras vibrações de música e canções. Os brahmanas eruditos derramaram suas bênçãos no casal recém-casado. Em júbilo, todos os habitantes da cidade se vestiram com roupas e ornamentos coloridos. O rei Nagnajit estava tão contente que lhe deu um dote à sua filha e genro, como segue.
Em primeiro lugar, ele lhes deu 10.000 vacas e 3.000 criadas jovens, bem vestidas, ornamentadas até os pescoços. Este sistema de dotes ainda está vigente na Índia, especialmente para príncipes kshatriyas. Quando um príncipe kshatriya contrai núpcias, pelo menos uma dúzia de criadas da mesma idade são dadas juntamente com a noiva. Depois de dar as vacas e criadas, o rei enriqueceu o dote, doando 9.000 elefantes e 100 vezes mais carruagens que elefantes. Isto significa que ele deu 900.000 carruagens, e ele deu 100 vezes mais cavalos que carruagens, ou 90 milhões de cavalos, e 100 vezes mais criados que cavalos. Os príncipes reais mantinham tais criados e criadas, com todas as provisões, como se eles fossem seus próprios filhos ou membros da família. Depois de dar este dote, o rei da província de Koshala providenciou para que sua filha e ilustre genro tomassem assento em uma carruagem e permitiu-lhes ir para a sua casa, protegidos por uma divisão de soldados bem equipados. Como eles viajaram rapidamente para seu novo lar, o coração do rei ficou enternecido pelo afeto que lhes tinha. Antes deste casamento de Satya com Krishna, tinha havido muitas lutas competitivas com os touros do rei Nagnajit e muitos outros príncipes da dinastia Yadu e de outras dinastias igualmente tinham tentado conquistar a mão de Satya. Quando os príncipes frustrados das outras dinastias ouviram que Krishna obtivera êxito, adquirindo a mão de Satya, subjugando os touros, naturalmente eles ficaram invejosos. Enquanto Krishna estava viajando a Dwaraka, todos os frustrados e derrotados príncipes cercaram-no e começaram a disparar uma chuva de flechas na comitiva nupcial. Quando eles atacaram a comitiva de Krishna e dispararam flechas como incessantes torrentes de chuva, Arjuna, o melhor amigo de Krishna, enfrentou o desafio, e ele sozinho, muito facilmente, rechaçou-os para agradar seu grande amigo Krishna, na ocasião do seu casamento. Ele imediatamente pegou seu arco Gandiva e expulsou todos os príncipes. Exatamente como um leão afugenta todos os animais pequenos, simplesmente por persegui-los, Arjuna afugentou todos os príncipes, sem matar um deles sequer. Depois disso, o líder da dinastia Yadu, o Sr. Krishna, junto com sua esposa recém-casada e o dote enorme, entraram na cidade de Dwaraka com grande pompa. Krishna viveu lá muito pacificamente com sua esposa. Além de Kunti Devi, Krishna tinha uma outra tia paterna. O nome dela era Shrutakirti. Ela era casada e morava na província de Kekaya. Ela tinha uma filha, cujo nome era Bhadra. Bhadra desejava se casar com Krishna, e o irmão dela a entregou para ele incondicionalmente. Krishna a aceitou como sua legítima esposa. Posteriormente, Krishna desposou uma filha do rei da província de Madras. O nome dela era Lakshmana e possuía todas as boas qualidades. Ela também casou-se à força com Krishna, que a levou da mesma forma que Garuda arrebatou o jarro de néctar das mãos dos semideuses. Krishna raptou a mocinha na presença de muitos outros príncipes, na assembleia de seu Swayamvara. O Swayamvara é uma cerimônia na qual a noiva pode escolher seu próprio marido entre uma assembleia de muitos príncipes. A descrição do casamento de Krishna, com as 5 donzelas mencionadas neste capítulo,
não é suficiente. Ele teve muitos milhares de outras esposas, além delas. Krishna aceitou as outras milhares de esposas, depois de matar um demônio chamado Bhaumasura. Todas estas milhares de mocinhas eram mantidas cativas no palácio de Bhaumasura, e Krishna as libertou e as desposou. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 58 de Krishna, intitulado Krishna desposa 5 rainhas.